Olá pessoal, Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse livro aqui, pessoal, essa carta, é o apóstolo Paulo que escreveu para Tito. Dois homens já regenerados, já convertidos, e que agora estavam numa posição de liderança de igreja. Então a gente começa aqui com uma palavra do apóstolo Paulo, lembrando a Tito de onde ele saiu, correto? De como eles eram antes da conversão, lembrando a ele de como ele era. E é muito importante isso, nós lembrarmos de como nós éramos, para que nós entendamos as pessoas que estão chegando a gente na mesma situação de como nós éramos. Volto a dizer isso. Mas o que eu quero dizer com essa palavra aqui, pessoal, é mais esse pedaço aqui, ó, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Pessoal, no mundo, o ódio é normal. As pessoas tratam o ódio como um sentimento natural. Nós que somos regenerados, agora olhamos o ódio. Nós temos a visão que existe o ódio e do ódio. Por que eu falo isso, pessoal? Porque talvez você, agora que está regenerado, agora que está na presença de Deus, você consegue ver isso e trata isso, Glaucia, isso acaba te deixando desconfortável. O fato de você ver o que você não via antes te traz um desconforto, e é isso que eu quero falar com você, para que você entenda, pessoal, as coisas, que você não seja imaturo na fé, nécio, né? Que você, mas que você consiga viver sua vida cristã, entendendo que agora que você está regenerado, que você está na presença de Deus, tem pessoas que estão lá na situação delas como era você antes, porém você não via. Você ficava no meio de pessoas invejosas, você vivia no meio de pessoas que tinham ódio, você vivia no meio das pessoas que eram desgarradas de Deus, escrava toda sorte de paixão, e você estava ali, na mesma panela. Agora você veio para cá e você nota isso, caramba, eu sinto um ódio de fulana, eu sinto um ódio de Beltrana, né? Me faz mal esse lugar, esse ambiente, e aí você começa a até se recusar, você começa a se abdicar. Mas tem lugares que você vai estar que você vai ter que ser obrigado a viver ali perto dessas pessoas. E agora você está vendo o que você não via antes. Então entenda, pessoal. Você não pode deixar esse tipo de sentimento te oprimir. Deus te chamou e te colocou agora na presença dele com paz, no reino dele. Você não pode agora que essas pessoas são assim, você, não, agora eu vou ver o meu lado. Então você tem que entender o que se passa, e você não pode ficar, como é que eu posso falar, Glaucia? Não é nervoso, assustado. Você tem que tratar isso, pessoal, de forma madura. Ainda que você esteja no início dessa visão que você está tendo, você tem que ter esse entendimento. Vamos continuar lendo aqui. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus,
o nosso Salvador e o seu amor para com todos. Ou seja, aqui ele está dizendo como é que foi o processo de regeneração. Houve uma manifestação de Deus, você sendo daquela forma, você sendo, como a Bíblia diz, um bruto irracional, como está escrito aqui, cheio de pecado, e aí se manifestou a glória de Deus na sua vida. Aí eu te pergunto, lendo isso aqui, será que algum ser humano conseguiria ajudar uma pessoa na forma como nós estávamos? Porque a mente do ser humano, Glaucio, é da seguinte forma, ele pensa assim, não, só vou te ajudar se você merecer. Não, você não merece, eu não vou te ajudar. Até os pais fazem isso com os filhos, né? Você não está merecendo que eu te dê esse presente. Eu não vou te ajudar. Mas a mente de Deus, nós nunca iremos alcançar. Porque Ele ajuda a gente, mesmo a gente sem merecer. Bem diferente do que o humano pensa, né? E o humano, às vezes, tenta entender as coisas de Deus. Ninguém vai entender por que Deus, olhando a gente do jeito que a gente era, se manifestou pra gente. Aí ele diz assim no 5, não por obras de justiça praticada por nós. Até porque, pessoal, nós não tínhamos, como nós começamos a ler, qual era a obra de justiça que nós tínhamos? Qual era a obra de merecimento que nós tínhamos para Deus se revelar para a gente? Um poço de ódio, um poço de inveja, um poço cheio de pecado, cheio de paixão, preso nas drogas, nos vícios. Por isso que você vê, pessoal, quando uma pessoa está nessa natureza, você vê ela matando a outra. O sujeito vem com uma arma e dá um tiro na outra sem nenhum motivo. Tira a vida da outra pessoa. Por quê? Ela está cheia de ódio. Sente ódio de pessoas que nem fizeram nem mal para ela. Porque ela está numa natureza, pessoal, inimiga de Deus. Como nós estávamos. Então, o apóstolo Paulo está achando, tem algum motivo de estar lembrando Tito. Ô Tito, não se senta o santão, não. Não se sinta o merecedor, não, que você é algo a mais ou melhor do que alguém. Não. O apóstolo Paulo está escrevendo para Tito isso aqui, Glaucio, porque ele precisava ouvir. Aí ele diz assim, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. A Bíblia diz que nós não alcançamos, nós não conseguimos, pessoal, alcançar as misericórdias do Senhor. A Bíblia diz que se não fosse por causa das misericórdias do Senhor, há muito nós já tínhamos sido consumidos nos nossos pecados. Então vamos lá. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando eu entendo isso aqui, pessoal, eu dou oportunidade para todo mundo também. É ou não é, Glaucio? Quando eu entendo isso aqui, eu não julgo mais ninguém. O que acontece comigo? Eu vejo que para qualquer pessoa tem jeito. Há uma solução, né, Glaucio? Às vezes você vê uma pessoa com aparência de viciada, cheia de tatuagem, uma aparência de mundana, uma aparência de prostituta, sabe? E você julga. Mas você esquece que no passado você viveu isso também. E foi por causa da misericórdia de Deus que te regenerou que agora você consegue ver. Por isso que agora você consegue sentir o que você não sentia antes. O meio que você vivia, você consegue ver o ódio nas pessoas. Você não via isso antes. Você até ria do ódio das pessoas. Cara, falando cheio de ódio, começava a rir daquilo. Hoje você já não ri mais. Mas isso não pode te dar um motivo de você se afastar das pessoas.
Prestando atenção, pessoal, esse livro, essa carta aqui foi o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, que estava na igreja de Creta, tomando conta da igreja. Então, o líder, Glaucia, ele tem que ter esse estômago, ele tem que ter essa força, né? Ele tem que, igual o Senhor Jesus, comia com os pecadores, ia por meio dos leprosos. Olha que Jesus não tinha nenhum desses não pecados. tinha nenhum desses pecados, não saiu desse meio. E nós saímos, nós temos que entender as pessoas, né? Eu vim do espiritismo, eu vim do catolicismo, cara, era tudo uma coisa só, né? Era ecumênico, né? Minha família era tudo junto. Então, Deus me tirou de lá. Hoje eu não julgo uma pessoa pelo fato dela ser isso ou ela ser aquilo, né? Deus não me tirou só disso, Deus me tirou de um montão de bagunça. Mas vamos continuar. Não por obras de justiça, mas pela sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aí, Glaucia, parece até que Deus escolhe, né? Parece até que Deus, pô, aquele ali tem jeito. Mas na verdade, pessoal, essa graça é para todos. Isso aqui está dirigido para aquelas pessoas que aproveitaram a oportunidade. Sim ou não, Glaucia? Para as pessoas que ouviram falar da graça e abraçaram ela. Foi o testemunho de hoje, né, que nós ouvimos, né? O cidadão lá passava por uma opressão. Quando ele ouviu falar da graça, opa, eu quero isso aí. Hoje mesmo eu vou na igreja, não foi assim? O testemunho que a gente ouviu hoje? Daqui a pouco ele virou para a esposa dele, ó, já quero me batizar nas águas. Não foi assim? Foi rápido. Então depende da gente. Deus dá a graça para todos, pessoal, para todos. Não importa a origem, o sexo, não importa a cor da pele. Todo mundo tem a porta aberta. Jesus morreu pelo mundo, por todos, por todas as pessoas, para abrir a porta para que a pessoa volte para Deus. Porque todos nós nascemos separados da presença de Deus conforme o pecado de Adão e Eva. Então, desde a humanidade, nós já estamos condenados a viver longe de Deus. E aí Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer e abrir, então, a porta para que a gente voltasse para Deus. Então, essa mensagem, pessoal, é para lembrar a gente que já está convertido, já está na presença de Deus, a não julgar as pessoas, porque uma vez a gente estava lá. E praticar, né, o mandamento do Senhor, que é amar um aos outros. Amar o próximo. E para você que está aí na situação que ainda que nós estivemos, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de droga, cheio de alucinação, perturbado da cabeça, você agride, você é agredido, você tem vontade de matar os outros, você está, sabe, numa natureza totalmente inimiga de Deus, e você não tem a vida eterna. Se você morrer agora, você vai até para o inferno direto. Então o Senhor te dá a oportunidade de você aceitar a ajuda dele, que foi a morte do filho dele, a vida do Senhor Jesus por você. E você abraçar a vida e servir ao Senhor Jesus. Vamos continuar lendo aqui. A fim de que sejamos justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí você diz assim, tá vendo? É a graça de Deus. Você não precisa, fazer penitência, né? Fazer isso, fazer aquilo. Basta aceitar a graça. Tá bom, isso aí. Jesus já morreu, ele sofreu, ele pagou. Então, é só você crer. Mas depois que você aceita, pessoal, você tem que ter boas obras. Não sou eu que estou dizendo, não. Quer ver que ele vai falar isso? Aí, 8. Fiel é esta palavra. Porque tem gente que pode pensar assim, agora que eu aceitei Jesus, eu posso pecar. Como é que é isso, Glaucia? Tá entendendo?
Não, ele já pagou por mim. Hã? Ele já morreu, né? Ele pagou minhas dívidas, então eu não tenho mais dívidas. Agora Eu aceitei ele, ponto. eu aceitei ele, ponto. Não, não é nada disso. Agora eu já tenho a vida eterna, estou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Calma. Depois que você aceita, você agora vai começar uma vida cristã, de santidade. Fiel a esta palavra, quero que no tocante a estas coisas façais afirmação. Olha só, o apóstolo Paulo está falando isso para Tito e quer que no tocante a essas coisas, né, Glaucio? Ele deu testemunho, ele fale sobre isso. Confiadamente. Ou seja, porque é verdade, né, Glaucio? Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos aqui, Glaucio, na prática de boas obras. Olha só o que o apóstolo Paulo ensinou, né? Lembra de onde como você era. Entenda por que você conseguiu mudar. Você não tinha mérito, Deus te salvou. Então, agora você faz essa confissão. E mais, você que sejam solidos na prática de boa. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Olha só o ensinamento que completo, pessoal. Perfeito. Aí ele diz assim, ó: evita discussões insensatas, genealogias, né? Esse negócio de ficar discutindo Bíblia, né? Contendas e debates sobre a lei. Eu tenho visto isso, está na moda em alguns lugares aí, eles debatendo Bíblia, Glaucio. Porque não tem utilidade e são fúteis. O que nós temos que fazer é ganhar almas. O que nós temos que fazer, pessoal, é ir no meio lá dos odiosos, dos odiados, dos invejosos, dos perdidos. Você não tem que ficar discutindo Bíblia com quem está salvo. Não, porque está escrito isso aqui. Não, isso aí não tem nada a ver. O que está escrito aqui também? O que tu vai ganhar com isso? O tempo que você está perdendo ali, você não poderia, de repente, ir em alguém que está sofrendo? Aí o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Aí diz no 10, evita o homem faccioso, depois de admoestá-los primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Nesse caso aí, né, depois de ter admoestá-lo, né, você falou a primeira vez, falou a segunda vez, evita ele. Então isso aqui... Tu vê que por amor àquela alma, por amor àquela pessoa, ele fala, repreende 1, 2 vezes, depois se afasta, porque não quer mais, não quer, a pessoa não quer. E essa pessoa que não quer, ela é diferente daquela que está lá fora e nunca ouviu. Essa já conhece a palavra. Esse aqui já está dizendo, ele saiu de lá de fora, entrou na igreja e está falando agora de uma pessoa que dentro da igreja é faccioso. Então essa pessoa, você vai lá e dá um toque nela. Irmão, abandona essa facção aí, irmão. Tá querendo causar divisão dentro da igreja? Você está num pensamento contrário ao nosso pensamento. Nós todos temos um pensamentozinho retinho, direitinho, corretinho. Por que você está assim, dessa forma? Né? Você vai lá e dá um toque nela. Aí ela se acertou. Pô, ganhou o irmão. Aí ela não se acertou. Aí apóstolo Paulo vai lá na segunda vez. Dá um toque nela. Na terceira vez, ele já fala evita. Então, uma pessoa você tem que ir e a outra você tem que evitar. Por que você tem que evitar essa aqui? Porque agora, pessoal, não tem mais jeito para essa. Aí ele diz, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Ela não abandona. É ela, pessoal, já. É ela que não abandona. Vive pecando e por si mesmo está condenada. Não tem a vida eterna nela. Ela mesmo se disse, não quero a vida eterna. É com ela mesmo. Ela escolheu. Já que ela escolheu, o que você pode fazer? Você se volta e continua o seu caminho. Tá bom, pessoal? Então tá aqui, muito legal as ideias, né?
Ensinamentos. Os de ensinamentos, né? Os conselhos. Muito legal, que condiz com a nossa natureza, pessoal. Quem não quer um lugar assim, né? Quem não quer ajudar o próximo, né? Quem não quer ouvir de Deus as coisas, né? E aprender de Deus, todos nós. Então tá aí mais um ensinamento. Espero que talvez você que esteja assustado aí por agora está vendo aí o ódio, né? Você agora está vendo aí o pecado nas pessoas, coisa que você não via porque você estava do lado de lá. Agora que você está do lado de cá, você teve a vista aberta, você está vendo. Que você não ache isso aí uma coisa, e comece a se ficar caramujão, né, Glaucio? Não, entenda essa pessoa, né? Busque a sua salvação em primeiro lugar. Fique forte e, sabe, e com coragem. Encare ali, ajude, pregue a palavra, fala de Jesus para as pessoas. E tome cuidado, porque dentro da igreja pode haver um faccioso aí, e é isso aí que a Bíblia nos ensina, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus.